Então, boa noite a todos, né? Vamos dar continuidade aqui a, a nossa disciplina aqui de redes de longa distância. Na semana passada, eu iniciei um novo capítulo, esse capítulo 1 aqui, conceitos de WAN, conceitos de redes remotas, e já comentei sobre esses aspectos aqui, a seção 1.1, a seção 1.2, né, do tópico 1.21 e um tópico 1.22. Então, quem por acaso perdeu, assiste a aula da semana passada que vocês vão se inteirar do que foi falado aqui nesses assuntos. Então, assim, basicamente, esse capítulo traz para a gente tecnologias de rede remota, tecnologias de WAN, né? E nessa seção 1.2, ele divide em tecnologias de WAN privada e tecnologia de WAN pública. Então, basicamente, aqui eu tenho recursos que são usados de forma exclusiva por uma organização, por uma empresa, e aí é o ponto vantajoso, porque se é exclusivo, né, então eu tenho alguma segurança do tráfego, eu tenho garantia de largura de banda, mas, por outro lado, tem a questão do custo, que, em geral, é mais alto. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a essa discussão falando das estruturas de WAN pública, né? E a primeira delas é essa aqui, a estrutura de DSL, que vocês não estão vendo aí porque expirou a sessão. Enquanto eu vou fazer login aqui, deixa eu mostrar uma coisa que o Otávio levantou semana passada. Tá vendo minha tela aí? Tá vendo aí, cara? Tô sim, professor. Tem que verificar aqui que essa tela, que esse site está mostrando pra gente. Esses são os cabos intercontinentais, não é isso? É isso mesmo, né? Então, assim, eu fiquei curioso aquela pergunta que você fez sobre a questão, né, da fibra, do alcance no oceano, né? E, assim, eu não achei nada definitivo, assim, mas, pelo que eu pude entender, é possível, sim, a gente tem a transmissão de um sinal atravessando o oceano sem repetidores. Por quê que eu estou concluindo isso? Que eu estou chegando a essa conclusão? Porque aqui, ó, aqui fala que a atenuação da fibra é muito pequena, muito baixa por quilômetro. Então, onde foi que eu vi essa informação? Agora eu perdi aqui. Em algum lugar. Cadê? Aqui, achei. Aqui, ó. Transmissão. Aí ele explica o funcionamento da fibra. O interessante, né, que talvez é o que faça o sinal óptico chegar numa distância muito grande, sem necessidade de repetição, é o processo da reflexão que acontece dentro da fibra. Então, eu comentei, eu citei para vocês aqui um exemplo de um fecho de luz gerado por uma lanterna, gerado por aquele aparelhinho de laser, mas isso no espaço, né, no ar livre, né? Então, quando a gente pensa isso confinado dentro de uma fibra, que tem as paredes, né, altamente reflexivas, então, como eu falei, eu não posso cravar isso, mas dá a entender que esse processo de reflexão permitiria alcances realmente muito longínquos, né? E aí fala aqui, ó, que ela tem uma baixa atenuação por quilômetro. Então, daria para poder pensar, sim, em algo atravessando o oceano. Mas eu trouxe daqui só porque eu fiquei curioso, tá? E resolvi pesquisar um pouquinho. Tá bom? Interessante, professor. Obrigado pela explicação. De nada. Bom, então vamos lá. A primeira tecnologia de WAN pública, né, que inclusive eu já comentei rapidamente na aula passada, é o DSL, né? Então, o DSL ele pode ser... Bom, o DSL, basicamente, em que consiste o DSL? Né? Consiste em uma tecnologia que utiliza a conversão, né, de um sinal, de um sinal de uma rede local, um sinal digital, né, para uma rede P3, alguma rede, é um provedor DSL, tá?
E para isso eu preciso de um elemento, um equipamento, para poder fazer a conversão do sinal da rede internet para um sinal de WAN. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade cabo. Então, assim, enquanto o DSL se apoia na infraestrutura de telefonia existente para poder permitir o acesso remoto, né, o acesso a redes remotas, a tecnologia de cabo se aproveita, né, dos sistemas de TV a cabo que são disponibilizados em algumas cidades, para poder, nesse mesmo cabo, né, que leva o sinal de TV para a casa de um cliente, também permitir, através do processo de multiplexação, permitir o acesso à internet, por exemplo. Então, essa é uma outra possibilidade. A terceira, isso tudo usando infraestrutura pública, né? A terceira é a rede sem fio. Acho que não preciso falar muito sobre isso. Então, você tem uma residência, um escritório, e aí você, usando da tecnologia sem fio, você precisa lá de uma antena, você precisa de um elemento que vai fazer a conversão do sinal cabeado, né, o sinal elétrico cabeado com o sinal de radiofrequência, e o dispositivo que vai estar ligado à antena, ele vai entrar em contato com uma torre, né, que vai receber sinal e vai replicar para alguma estrutura, né, de rede do provedor. Então, basicamente, a ideia é o seguinte: alguma torre instalada pelo provedor em alguma região adequada, numa cidade, ela tem a capacidade de receber o sinal, né, oriundo de diversos clientes, né, e repassa isso ou por meio de sinal sem fio, ou por meio de cabo, ou por ambos, como está sendo mostrado aqui na figura, para a estrutura central do provedor de serviços. Isso daqui pode ser feito usando o Wi-Fi, né, 802.11, ou pode ser feito usando o WiMAX, né, 802.16, de tecnologia de comunicação sem fio. Aqui dentro da rede do provedor, pode ser qualquer estrutura, em geral uma rede cabeada, e dessa rede do provedor, ele então faz a conexão com a internet. Então, o cliente, na casa dele, pode ter uma rede cabeada, uma rede internet. Então, um PC dentro dessa rede, ele vai se conectar de uma forma direta ou indireta ao roteador que tem a capacidade de transmissão sem fio. Observe o que eu estou falando. A conexão interna pode ser por meio de cabo. Poderia ser sem fio também, sem problema. O que eu quero chamar a atenção aqui para essa forma de WAN pública é que a conexão externa, obrigatoriamente, necessariamente, é sem fio, né? Usando de equipamentos, de técnicas apropriadas para a transmissão sem fio em ambiente aberto, diferente da Wi-Fi doméstica que a gente tem, tá? Então, assim, externamente, eu tenho equipamentos que vão receber o sinal sem fio, vão repassar esse sinal sem fio para outras torres. Em algum momento, esse sinal que foi gerado aqui na casa do usuário chega na rede do provedor, que, em geral, é uma rede cabeada. Então, vocês percebam, observem, que há uma mudança de uma rede cabeada para uma rede sem fio e depois de volta para uma rede cabeada, né? E isso vai ser usado, obviamente, em situações, né, onde a passagem de cabos aqui na rede externa, ela é inviável, né? Por exemplo, para redes de internet rural. Então, às vezes, pela baixa densidade de usuários, né, de clientes, não vale a pena você passar, por exemplo, fibra ótica para uma região rural. O custo que você teria, né, para fazer essa fibra ótica chegar, às vezes não seria pago pelo número de clientes que você receberia. Então, a disponibilização de conexão sem fio nesse cenário, ela acaba sendo mais vantajoso para o provedor, ainda que a qualidade do sinal não seja comparável com o da fibra ótica, mas é uma alternativa. E aí a gente chega... Bom, nós passamos também pela rede de telefonia móvel, celular, 3G, 4G,
e o 5G chegando aí, né? Basicamente, nós temos a estrutura de rede celular, né? Então, cada torre de celular tem um alcance, tem uma área de cobertura. Aqui a figura está simplificada, mostrando uma única torre, né? Eu poderia ter uma rede de torres, isso faz parte da arquitetura de telefonia celular. Essa rede de torres, né? Ela é criada de maneira que ela possa aumentar a área de cobertura do provedor de serviço. Então, uma torre atende um determinado raio de alcance. Usuários que estejam fora desse raio de alcance não estariam sendo atendidos por aquela torre. Então, o que acontece? O provedor coloca outras torres em regiões, em posições estratégicas, de modo que quando o usuário sai da área de cobertura de uma torre, de maneira ideal, ele já entre na área de cobertura de outra torre. Então, ele pode se mover, mantendo-se conectado à estrutura celular. A estrutura celular, ela foi criada originalmente para a comunicação de voz. E com o passar dos anos, né, criou-se, né, ou anexou-se tecnologias próprias para a transmissão de dados. Então, existe aí uma série de protocolos específicos para a comunicação em redes de telefonia celular. Mas, basicamente, o que eu quero que vocês entendam é que você tem um dispositivo, seja um smartphone, né, um notebook, um tablet. Esse dispositivo, ele vai se comunicar com uma torre por meio da tecnologia celular, né? Então, eu preciso aí de um chip, né, de alguma operadora de telefonia móvel, e nesse processo de comunicação, que é feito por radiofrequência, mas é uma frequência diferente do Wi-Fi, é uma frequência típica da rede de telefonia celular. Então, os pacotes, por exemplo, IP, são encapsulados dentro da estrutura de comunicação da rede celular. E aí chega em algum ponto que a estrutura de torres vai se ligar, então, a um roteador comum, entre aspas, né? A um roteador comum. E a partir daqui eu tenho uma estrutura de rede convencional, né? Que pode estar usando fibra ótica, pode estar usando diversas outras tecnologias. E dessa estrutura do provedor móvel, né? Ele se liga na internet, permite, então, a comunicação dos usuários com a internet, tá? Aqui embaixo, dá para vocês poderem perceber que, tendo um roteador que se comunica usando a tecnologia celular, eu posso ligar uma rede inteira à internet, né? E nesta rede aqui eu teria os equipamentos usando placas de redes convencionais, não precisa ser nenhuma tecnologia de celular, porque esse roteador faria aqui o papel de bridge, de ponte. Então, internamente aqui eu poderia ter até uma rede Ethernet convencional, as máquinas aqui se comunicando normalmente, como uma rede de computadores local, e aí quando tivesse necessidade de comunicar com a internet, seria enviado para o gateway padrão, que seria esse cara aqui, que, de uma maneira diferente, ele se conecta com a rede externa por meio da tecnologia celular. E aí teria que ter algum tipo de equipamento próprio para permitir essa conexão aqui com uma torre de celular. Tá? E daí para frente, o caminho, o mecanismo é o mesmo. Tá? E temos também o VPN. O VPN, na verdade, ele utiliza... Bom, VPN, para quem não sabe, né, é uma rede virtual privada. Né? É Virtual Private Network. Né? Deixa eu ver se tem aqui a sigla. Acho que não tem aqui, não. Basicamente, o que é o VPN? O VPN é uma rede dentro de uma rede. Então, é o seguinte, eu tenho a estrutura da minha rede, não importa qual seja ela. Eu posso estar usando uma rede local, conectada a um roteador, que se liga à internet por meio de linha alugada, por meio de ADSL, por meio de sem fio, por satélite, pela telefonia celular, não interessa. O que está sendo usado de tecnologia subjacente, que a gente fala, né, tecnologia base de comunicação, pouco importa. Qual que é a proposta da VPN?
O propósito da VPN é fazer com que, por exemplo, uma empresa tenha múltipla sede, por exemplo, aqui eu tenho a matriz e 2 filiais, eu quero fazer com que essas estruturas, elas se comuniquem, né? Então, a rede local aqui da matriz, né, ela receba pacotes vindo das filiais. Presta atenção, eu vou falar. Como se esses pacotes estivessem sendo gerados dentro da rede local da matriz. Então, o interessante da VPN é que, apesar de um determinado equipamento estar geograficamente distante de uma determinada rede local, a VPN faz com que este dispositivo se comunique como se estivesse dentro da rede local. Um exemplo. Imagine que aqui nessa rede aqui da matriz, eu esteja utilizando endereços IP privado. Né? Os endereços IP aí da faixa 92.168, da faixa 172.16 e da faixa 10. Acho que vocês se lembram lá de comunicação de dados 2, né? Então, nós sabemos que os IPs privados, eles não são roteáveis. Então, se, por exemplo, eu colocasse aqui, ó, nessa máquina aqui, ó, essa máquina aqui, ó, se eu colocasse lá o IP 192.168.1.10, por exemplo, tá? E aqui, na rede da matriz, eu colocasse, sei lá, esse servidor aqui, ó, com IP 192.168.1.254. Então, observe que eu falei o mesmo prefixo, 92.68.1 para esse PC, o 92.68.1 para esse servidor. Se não fosse pela VPN, seria impossível a comunicação desse cara com esse servidor. Por quê? Porque, quer dizer, impossível entre aspas, eu poderia usar de outros recursos, poderia usar, por exemplo, o NAT, tá? Mas aí eu teria uma dificuldadezinha aqui com esse servidor, porque eu teria que fazer um NAT estático nesse roteador aqui. Mas NAT é uma coisa que nós vamos falar no próximo semestre, então não vou entrar em detalhe aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu for configurar os roteadores da maneira como nós vimos até agora na disciplina, né, seja rota estática, seja roteamento dinâmico, esse cara não conseguiria se comunicar com esse servidor, mesmo que eles estivessem na mesma rede, mesmo bloco de rede IP, 92.68.10. Por quê? Porque esses endereços são privados, e por serem privados, eles não são roteáveis. Então, o roteador não vai encaminhar esses pacotes de endereço IP privado para frente. Mas, por meio da VPN, eu consigo fazer com que esse PC se comunique com esse servidor. Mas não vai ter roteamento de endereço privado. O que vai ser feito é um mecanismo, que eu vou explicar já já, que vai fazer com que esse PC gere o pacote dele, destinado ao endereço IP desse servidor, endereço privado, e esse pacote ele vai viajar aqui pela estrutura da rede de uma forma disfarçada. E somente quando ele entrar na rede da matriz é que esse disfarce vai ser retirado, e aí o pacote vai ser colocado aqui como sendo o pacote criado pela máquina 92.68.1.10, e cujo destino é o servidor 92.68.1.254. E aí, quando o pacote cai dentro dessa rede, é como se fosse um pacote local. Né? E aí ele vai fazer... ele vai chegar até o servidor de destino sem problema nenhum. Quando o servidor responde, ele também vai responder achando que o PC está dentro da rede local. Então, ele responde de forma direta. Mas, né, a VPN vai se encarregar de pegar esse pacote e fazer chegar aqui na estrutura de rede, né, onde realmente se encontra o PC que solicitou alguma coisa do servidor. Tá? Como é que acontece a mágica da VPN? É criado um túnel. Né? É criado um túnel entre os roteadores específicos. Tá? O que é esse túnel? Esse túnel nada mais é do que você pegar um pacote IP
e colocar dentro de outro pacote IP. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai ficar mais fácil de entender. Deixa eu pegar aqui a minha lousa interativa. Estão vendo aí a minha lousa interativa? Assim. Então, olha só. Quando a gente estudou lá os modelos de referência OSI e modelo de referência TCP/IP, a gente aprendeu que qualquer um dos dois modelos, ele trabalha com uma organização em camadas. Né? Então, o modelo TCP/IP, ele tem lá uma camada, a primeira camada mais alta, que é a camada de aplicação. Abaixo dessa camada, ele tem uma outra camada, que é a camada de transporte. Abaixo da camada de transporte, ele tem a camada de rede, ou camada internet, como alguns autores costumam chamar. Né? E abaixo da camada de rede, ele tem a camada de acesso ao meio físico, né? Que alguns autores chamam de host à rede. Host à rede. Tá? Isso é o que nós aprendemos de maneira normal. E aí acontece, nós temos o nosso aplicativo, navegador, por exemplo, aqui, que vai, então, interagir com a camada de aplicação. Na camada de aplicação, algum protocolo vai ser utilizado, né? Por exemplo, o HTTP, que está aqui, e aí tem FTP, tem SSH, tem SMTP, tem DNS, tem um monte de protocolo aqui. A camada de aplicação vai fazer o trabalho dela, então vai gerar lá uma estruturazinha, né? Essa estruturazinha aqui, eu vou mudar a cor aqui do pincel. Então, aqui, a camada de aplicação vai produzir alguma coisa e vai enviar isso para a camada de baixo. Isso para a camada de baixo. Na camada de baixo, nós temos dois protocolos principais, o TCP e o UDP. O que vai acontecer, supondo que seja o TCP? Essa estrutura que foi criada aqui para a camada de aplicação vai chegar aqui na camada de transporte do jeitinho que foi produzido aqui. E o que a camada de transporte faz? A camada de transporte vai lá e acrescenta um cabeçalho. O cabeçalho é a camada de transporte. Isso é um processo de encapsulamento. Aí a camada de transporte pega isso daqui e envia para baixo. Né? Envia para a camada de baixo aqui. A camada de baixo é a camada de rede. Ela tem como protocolo principal aqui o protocolo IP. Então, essa estrutura aqui, que foi produzida pela camada de transporte, ela vai ser recebida aqui na camada de rede. E o que vai acontecer aqui? A camada de rede vai pegar essa estrutura e vai acrescentar o seu cabeçalho. Então, assim, isso tudo aqui vai ser colocado dentro de uma estrutura que tem um cabeçalho próprio. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de pacote IP. Né? Então, o pacote IP, ele tem um espaço para poder guardar os dados que foram recebidos das camadas superiores e tem o seu cabeçalho. Então, aqui, por exemplo, no cabeçalho IP, nós temos vários campos, né? Um dos campos é o campo, por exemplo, de endereço de destino. Então, aqui eu tenho endereço IP de destino. É esse campo aqui, endereço IP de destino, que o roteador vai usar para poder tomar a decisão de roteamento. Então, quando eu estou usando a VPN, então, essencialmente, o que acontece? Eu tenho aqui o meu PC, né? Tem aqui um PCzinho. Esse PCzinho aqui, ele vai enviar um pacote, ele vai criar um pacote.
Aí tem toda aquela estrutura que eu mostrei agora há pouco dentro aqui desse PC, tá? Ele vai enviar um pacote. Esse pacote, ele vai ter lá uma estrutura, ele vai ter uma estrutura que vai ter lá uma área de dados, que não me interessa o que foi colocado aqui, e no cabeçalho, ele vai ter, né, por exemplo, o endereço IP de destino, sei lá, igual 192.68, é ruim escrever aqui nessa coisa aqui, é bom desenhar, ponto 1.10, né? 10 não. 10 não. 254, por exemplo. Esse é o endereço IP de destino. Né? Supondo que esse carinha aqui, ele tenha... Deixa eu ver se eu consigo escrever de uma outra forma aqui. Ah, não vai dar. Acho que não vai dar, não. 2.68, 1.10. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Legal isso aqui, olha que legal. Então, esse cara aqui tem esse endereço IP. Tem esse endereço IP aqui, 92.68.1.10. Esse carinha aqui. E ele está mandando um pacote, né? Vou até aproveitar que eu aprendi isso aqui. Vou apagar isso aqui. Vou botar um númerozinho bonitinho. Ele está enviando um pacote, e dentro desse pacote aqui, ele tem o endereço IP de destino igual a 192.68.1.254. Né? Esse carinha aqui. Está dentro desse pacote aqui. Dentro desse pacote. Tá? Bom, se esse destino estivesse na mesma rede local dessa origem, tranquilo, o prefixo é igual, né? O prefixo é igual, então eu conseguiria... a comunicação aconteceria normalmente. Só que isso daqui vai ser encaminhado para um roteador que eu tenho nessa rede local, e esse roteador, ele tem uma conexão remota com outro roteador, que lindo meu roteador, né? E esse pacote aqui com esse destino, de maneira normal, ele não vai ser roteado, porque esse endereço aqui é um endereço privado. Aí vem o truque da VPN. O que a VPN vai fazer? A VPN vai pegar esse pacote aqui, isso aqui é um pacote IP, tá? Isso daqui é um pacote IP. Ele vai pegar esse pacote, o pacote inteiro, e antes de colocar aqui nesse link aqui, o WAN, ele vai fazer o que a gente chama de tunelamento. O que é tunelamento? Se a gente voltar aqui, ó, depois que foi criado o pacote na camada de rede, o próximo nível de encapsulamento seria pegar esse pacote e colocar dentro de um quadro físico, um quadro que tem, por exemplo, endereço MAC. Né? Esse é o encapsulamento normal. O que a VPN vai fazer? Ela vai pegar esse pacote aqui e, antes de colocar esse pacote dentro de um quadro de camada 2, ele vai colocar isso aqui dentro de outro pacote. É um pacote IP dentro de outro pacote IP. Então, isso daqui vai ser colocado aqui dentro. Né? Quando eu falo isso, estou falando essa estrutura toda. O pacote original, que tem lá uma área de dados e que tem o endereço IP destino, esse daqui. Só que isso aqui é um outro pacote IP. Isso aqui é outro pacote IP. E aí, como é um outro pacote IP, ele vai ter também um cabeçalho que vai ter, por exemplo, o endereço IP de destino. Esse endereço IP de destino aqui é um endereço que é conhecido aqui na rede WAN, um endereço público. Sei lá, qualquer endereço, né? Por exemplo, 201.99.55.100, por exemplo. Tá? Então, dentro desse pacote, ele colocaria um endereço como esse daqui. Esse endereço, supondo que nessa rede WAN ele seja válido, então esse endereço normalmente vai identificar esse outro roteador aqui. Então, a ideia é o quê? Que essa máquina produziu um pacote destinado a um host
que ele acredita que está na mesma rede local, por isso mesmo prefixo, e que ele acredita que não precisa fazer roteamento. Só que na hora que isso daqui vai ser encaminhado para a rede externa, então é feito um processo de tunelamento. Eu pego um pacote IP e coloco dentro de outro pacote IP. Vou até escrever em azul aqui, para vocês se lembrarem disso. Isso aqui é um pacote IP. Pacote IP. Isso aqui também é um pacote IP. Bom, aí o que acontece? Essa estrutura vai viajar pela WAN, pela rede remota. Quando isso chega no roteador-alvo, né, o roteador, que é onde, por exemplo, se encontra o meu servidor, então o meu servidor está aqui, ó. O meu servidor está aqui, na rede, uma rede remota. Tá? De alguma forma está conectado a esse roteador. Então, quando esse pacote chega nesse roteador, esse pacote aqui, ó, ele percebe, né, que isso daqui é um pacote que atravessou um túnel VPN, ou seja, ele sabe que isso daqui é um pacote que está carregando outro pacote dentro dele. Aí ele abre esse pacote, ele abre, o roteador abre o pacote. O roteador não vai encaminhar o pacote desse jeito para o servidor. Ele vai abrir o pacote, vai jogar essa embalagem fora, e o que ele vai encontrar lá dentro? Ele vai encontrar esse outro pacote aqui, ó, que viajou pela rede WAN escondidinho. Ninguém estava vendo esse endereço aqui, ó. Mas aí lá que o roteador da ponta do túnel abre esse pacote externo e encontra isso daqui, ele entrega esse pacote na rede local. E supondo que o servidor tenha esse endereço IP, o servidor entende que esse pacote foi criado nessa rede local aqui. E, na verdade, não foi. Na verdade, ele viajou, né, dentro de um túnel até chegar aqui. E na hora que ele for responder, ele vai responder para esse cara aqui, achando que esse cara se encontra na mesma rede local que ele. E aí o processo inverso vai acontecer. Tá? Então, assim, resumidamente, um túnel VPN, ele é criado dessa maneira como eu expliquei para vocês aqui agora. Então, se vocês olharem aqui a topologia, a comunicação aqui dentro da matriz vai acontecer da maneira tradicional. Então, quando eu quero mandar alguma coisa para esse cara, supondo que esse cara esteja configurado para trabalhar como se pertencesse à mesma rede local daqui, eu teria, né, que fazer esse processo de tunelamento, ou seja, pegar um pacote destinado a esse cara, ao IP dele, mas o IP dele, por exemplo, é IP privado, colocar isso dentro de um outro pacote que consiga ser roteado aqui pela internet, tá? Até que ele atinja a ponta do túnel. Na hora que ele chega no roteador, que é a ponta do túnel, vai ser feito, então, o desencapsulamento, ou seja, vai abrir o pacote que chegou para o roteador e dentro dele vai encontrar um outro pacote, que é o pacote, na verdade, destinado a essa máquina aqui. E quando ela quiser se comunicar com o servidor, o processo inverso vai acontecer. Ok? Isso é uma forma de fazer VPN. Quando eu tenho uma rede inteira, né, sendo tunelada para outra rede inteira. A outra forma de fazer VPN é eu tendo um cliente, né, um cliente se conectando à estrutura de uma empresa. Então, eu teria aqui um processo de VPN também, de tunelamento, mas aí quando esse trabalhador remoto aqui, aí não é a rede dele, né, é a máquina dele. Quando a máquina dele vai se comunicar lá com a rede da empresa, ele precisa, então, de um aplicativo. Então, aquilo que era feito pelos roteadores, nesse cenário aqui, numa VPN, onde eu tenho um dispositivo que pode estar em qualquer rede, e precisando se conectar à rede da empresa dele, então, um aplicativo aqui dentro, uma aplicação de VPN, vai, então, pegar o pacote, vai fazer o encapsulamento, vai criar o túnel, que vai ser roteado pela internet, e quando isso chegar na rede da empresa, esse túnel vai ser desfeito. Né? Esse pacote tunelado vai ser, então, desencapsulado, e o pacote desse cara aqui vai ser lido na rede local da empresa, como se tivesse sido criado aqui dentro, aqui nessa empresa. Tá? Dentro da rede da empresa. Ok? Tá claro isso? Tá sim, professor. Maravilha. Bom, alguém já trabalhou com VPN aí?
Lá no meu trabalho a gente tem VPN para conectar nas filiais. Mas Tá, assim, eu não sabia a parte teórica, sabe? Essa teoria eu não sabia. tá. Você usa isso, você tem um aplicativo aí no seu computador? Na verdade eu não tenho, porque eu não utilizo, mas a gente usa o Acker, não sei se o senhor conhece. Não, Acker. É, Como é que soletra isso? A-C-K. não, É? Ah, A-K-E-R. A-K-E-R. ah, E aí ele fecha a VPN. entendi. Na Acker verdade, o, Solutions? o Acker ele é um firewall, na verdade, sabe? E aí ele tem esse Uhum. aplicativo de VPN. Ah, tô vendo aqui. Uhum. Legal. O Acker eu não conhecia, não. É muito comum usar, por exemplo, o OpenVPN. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu já ouvi falar também. É muito usado. Ah, eu, por exemplo, me conecto à rede da escola usando essa aplicação. Quando eu preciso fazer alguma coisa lá no campus, né? Que, aliás, você não conhece ainda, né, Otávio? Ô, professor, eu já fui lá, visitei em Confidentes em fevereiro. Você teve em Confidentes? Tive passei em Ouro Fino também, só para Legal. conhecer mesmo. Então, você conheceu a região aqui já. Sim. Então, então, assim, mesmo nesse período de trabalho remoto, o NTI, né, o Diego trabalha lá, inclusive, disponibiliza uma VPN. Então, por exemplo, se eu aqui em casa, né, eu quero acessar a rede da escola, enfim, por algum motivo qualquer, eu consigo estabelecer uma sessão daqui da minha casa, né, com a rede da escola, e aí quando eu faço a conexão, é como se eu estivesse dentro da rede da escola. Tá? Então, assim, no meu caso, eu estou usando esse modelo aqui de VPN. Eu tenho o meu computador aqui, eu tenho o aplicativo, no meu caso é o OpenVPN, e aí quando eu faço a conexão, eu fecho um túnel. E aí é como se eu estivesse dentro da rede da escola. Na verdade, assim, o pacote sai daqui no meu computador, usando o IP da rede da escola, mas ele é encapsulado, ele é tunelado, né, usando o IP da rede do meu provedor, e aí ele viaja pela internet em direção à rede da escola. Chega lá, algum dispositivo dentro da rede, eu não sei dizer qual, vai fazer o desencapsulamento e vai fazer o meu pacote caminhar dentro da rede como se eu estivesse lá, né? Como se ele tivesse sido criado realmente lá dentro. E a resposta vem também usando a mesma lógica aqui. Mas aí, enfim, qualquer aplicativo pode ser utilizado, porque afinal de contas a teoria é a mesma, né? Bom, aqui tem uma atividade aqui de identificação de conceitos. E aí, para finalizar esse capítulo, né, são colocadas aqui algumas perguntas, porque no início do capítulo eu comentei com vocês a importância de vocês conhecerem as tecnologias de WAN. Em geral, a não ser que a pessoa trabalhe num provedor ou num backbone de internet, a gente não vai estar configurando essas tecnologias, né? Mas, mesmo assim, é importante que, enquanto profissionais da área de rede, a gente conheça as tecnologias, porque dentro da nossa empresa, onde a gente, em geral, tem lá uma responsabilidade com a rede corporativa, a gente vai ter que fazer uma escolha de qual rede WAN é adequada para o meu negócio. Então, a intenção desse capítulo é exatamente mostrar um pouco, né, sobre as possibilidades de conexão WAN, para que vocês saibam que elas existem, no primeiro caso, no primeiro momento, e um pouquinho como é que elas funcionam, né, para vocês, no momento oportuno, saberem escolher. É claro que, no momento que vocês precisarem tomar uma decisão dessa, vão ter que rever esses conceitos, vão ter que ler, se aprofundar um pouco mais, mas, assim, a ideia é que vocês tenham esse primeiro contato. A ideia desse capítulo é essa, tá? Então, quando vocês tiverem que tomar essa decisão, então, algumas perguntas que vocês devem ter em mente, né? Qual é a finalidade da WAN? Então, para que eu quero usar o WAN na minha empresa? Então, eu quero usar o WAN porque eu quero conectar a empresa na internet? Só para isso? Eu quero usar o WAN, mas eu quero fazer a ligação entre filiais e matriz.
Tá? Então, são coisas diferentes, porque eventualmente aqui eu preciso de um pouco mais de segurança, um pouco mais de garantia de velocidade. Tá? Outra coisa, qual é o espaço geográfico? Né, o escopo geográfico. Então, né, qual distância, a qual distância estão os dois pontos ou mais, né, dois ou mais pontos que eu quero interconectar por meio de uma WAN? Porque isso tem impacto no custo, né? Tem impacto na tecnologia que eu vou escolher. Então, pensar nessa pergunta é importante. Quais são os requisitos de tráfego? Né, então, eu tenho que garantir, de alguma forma, um nível de qualidade mínimo desse tráfego. Isso tem que ser pensado também. Porque, eventualmente, você poderia estar alocando muito recurso para algo que não requisita tanta qualidade de tráfego e gastando dinheiro à toa. Ou o contrário, você poderia estar querendo economizar e não atendendo de maneira satisfatória os requisitos de tráfego que você precisa para a sua solução. Tá? Outras perguntas, né? A WAN deve ser infraestrutura privada ou pública? Aí vem a questão de privacidade, vem a questão de custo, tem uma série de coisas aí que você tem que levar em consideração. Se for uma WAN privada, ela pode ser dedicada ou comutada? Quer dizer, se for dedicada, é uma conexão específica para a sua empresa. Então, por exemplo, linha alugada. É bem caro. Mas às vezes você precisa de contratar esse tipo de serviço WAN, porque você quer realmente que a infraestrutura que você está conectando se comporte como se fosse particular, sua. Então, é como se fosse um cabo ligando dois prédios da sua empresa, mesmo que seja gerenciado por um provedor. Então, isso é mais caro, como eu falei. Por outro lado, você poderia usar uma infraestrutura privada ainda mais comutada. Né? Se for pública, né? Que tipo de acesso VPN é necessário? É uma pergunta que tem que fazer. Quais opções de conexão estão disponíveis localmente? Porque também tem essa questão. Você pode até conhecer todas as tecnologias de WAN disponíveis, mas será que o seu provedor da sua cidade oferece todas essas possibilidades? Então, às vezes, você tem lá um projeto que, idealmente, deveria utilizar, por exemplo, uma conexão por satélite, mas na sua cidade você não tem esse tipo de serviço. Então, não adianta você colocar no seu projeto de rede, né, que você vai usar a rede satélite, se na sua cidade você não tem esse serviço. Você tem que tentar se adequar ou adaptar à sua realidade local. Tá? E qual o custo? É claro que isso aqui é muito importante, porque se não fosse a questão de custo, todos nós, mesmo em casa, né, gostaríamos de ter uma rede de acesso à internet de fibra ótica, né, por exemplo, usando aí 100, 200 gigabits por segundo. Seria fantástico, né? E tem. Só que a questão será que vale a pena pagar para nós, né, enquanto usuário doméstico? Para a empresa também, essa análise de custo ela tem que ser considerada. Será que a solução que eu estou sugerindo à minha empresa, ela é economicamente viável? Pode ser a melhor solução, mas será que a minha empresa tem condições de bancar isso? Pensando no custo mensal? Então, é isso aí. Ficam esses questionamentos aí, essas perguntas, tá? E aí a gente encerra o capítulo exatamente com essas perguntas aí. Alguém quer fazer alguma colocação? Eu não, professor. Tá, joia. Então, terminando a aula aqui, eu já vou abrir, então, o exame desse capítulo para vocês já aproveitar o embalo, né, de terem iniciado aí as discussões de redes do WAN, já leia um pouquinho sobre o que foi falado na aula passada e nessa de hoje, e já se preparando para a prova que a gente vai fazer no final do mês, tá? O Israel chegou aí, né? Cheguei. Boa noite, professor. Boa noite, tá bom, Israel? Bom, cheguei atrasado, mas cheguei. Tá, joia. O importante é isso. Beleza, então. Bom, nesse mesmo módulo, então, nós vamos na sequência aqui para o capítulo 2. Então, aqui vem uma discussão um pouco sobre algumas tecnologias
né, que foram tratados aqui no capítulo 1. Tá? Então, nós vamos falar especificamente de conexões ponto a ponto. E nesse capítulo, a gente vai abordar 2 protocolos, né, de ponto a ponto. O PPP, muito usado no provedor, inclusive, e o HDLC, na verdade, vai ser falado rapidamente, porque o PPP é mais usado, é mais comum. Tá? Bom, então, assim, quando a gente fala de comunicação serial, então é importante entender o que isso significa, né? O que é a comunicação serial? Basicamente, nós temos, existiu, né, durante o desenvolvimento do processo de comunicação, 2 tipos, a comunicação serial e paralela. E assim, a ideia é muito simples. A comunicação serial, pensa assim, eu tenho uma linha, né, uma linha de conexão entre um dispositivo e outro. Por essa linha, eu vou transmitir os meus bits. Na comunicação serial, eu coloco 1 bit de cada vez nessa linha. 1 bit de cada vez. Tá? Então, não importa o volume de dados que eu queira transmitir. Em uma linha serial, é 1 bit de cada vez colocado. E esse mecanismo de comunicação serial, comunicação paralelo, já não é só para redes de computadores, não. Já existe há muito tempo, né? Por exemplo, antes do advento das conexões USB, a gente trabalhava com impressora usando porta paralelo. Tá? Hoje a gente tem impressora usando USB e usando Wi-Fi. Mas, enfim, na comunicação serial, eu tenho essa característica, 1 bit por vez. Na comunicação paralela, mesmo que eu tenha um cabo só, de alguma forma, internamente, é como se eu tivesse vários fios ligando os dispositivos. De modo que, em cada fio, eu transmito 1 bit por vez. Mas, como eu tenho vários fios, a sensação é que eu estou transmitindo vários bits em paralelo. Então, aqui, essa animação vai mostrar a transmissão aqui de 8 bits por meio de uma comunicação serial. E aqui eu tenho os mesmos 8 bits por meio de uma comunicação paralela. Olha o que vai acontecer. Na linha de cima, olha aqui, ó, na linha de cima, ele pegou o bit 1 e colocou aqui na linha de transmissão. No circuito de baixo, olha o que aconteceu. Ele pegou todos os bits, os 8 bits que tinha, e já está transmitindo os 8 em paralelo. Por isso chama comunicação paralela. Né? Ele está colocando 1 bit em cada linha. Então, o tempo que vai gastar para chegar 1 bit, para transmitir 1 bit aqui, é o mesmo tempo para transmitir 8 aqui embaixo. Então, aqui eu transmiti 1 bit, e aqui eu transmiti 8 bits, que equivaleria a 1 byte. Né? Esse contador aqui ele não está funcionando na animação, mas aqui eu tenho 1 byte já. Está com um B maiúsculo aqui. Ó. Então, aqui eu recebi 1 bit, e aqui eu recebi 1 byte. Aí, na hora que eu vou transmitir o segundo bit aqui, ó, embaixo, eu já posso transmitir outro byte. E aí a coisa vai acontecer dessa forma. Para cada bit que eu transmito aqui em cima, é 1 byte que eu transmito aqui embaixo. Então, obviamente, a comunicação paralela, ela aproveita melhor aqui o mecanismo de transmissão, o ambiente de transmissão. E é muito mais rápido. Né? Nessa proporção aqui da animação, eu tenho aqui um mecanismo de comunicação 8 vezes mais rápido. Né? Porque enquanto aqui eu transmiti 1 byte, né? Que são os 8 bits em roxo aqui, embaixo eu transmiti 8 bytes. 8 vezes mais. Tá? Bom, aparentemente, essa solução seria a mais adequada para a gente poder utilizar. Só que tem uma série de características técnicas relacionadas com a física que dificultam o uso desse tipo de comunicação em distâncias grandes. Tanto é que isso, pelo que eu saiba, né, até onde eu tenho conhecimento, foi usado para comunicação de periféricos com computadores. Né, uma impressora ou algum outro dispositivo está ali próximo do computador. Porque a questão do sincronismo aqui, dos bits, é muito importante. Os bits têm que chegar ao destino no mesmo momento. Porque senão causa um monte de problema isso. Mas, assim, está fora do escopo
dessa aula discutir esses problemas. Então, se em comunicações onde os dispositivos estão próximos, isso já era um problema, para comunicações onde os dispositivos estão distantes, principalmente considerando uma comunicação de WAN, né, onde a distância pode ser realmente de muitos quilômetros, isso aqui se torna impraticável. Né? Então, o que a gente usa é a comunicação serial. Por mais que ela possa representar um gargalo na comunicação, ela é a recomendada aí para comunicações de longa distância. Tá? Então, na comunicação serial, eu tenho alguns tipos de links de comunicação possível. Um deles é o link ponto a ponto. Como é que a gente tem que interpretar isso? A ideia básica é o seguinte: não importa a que distância estejam os dispositivos, no caso aqui os roteadores, eles se comunicam como se houvesse apenas um único dispositivo do outro lado. Não importa se o pacote gerado por esse roteador vai passar por uma rede com diversos outros equipamentos. Essa estrutura aqui, né, do roteador ligado a um equipamento chamado CSU-DSU. Esse equipamento liga a rede corporativa à rede do provedor. E da rede do provedor, as informações vão ser encaminhadas em direção a uma outra estrutura de rede da corporação, que vai ser recebido por um equipamento equivalente, né, um CSU-DSU, que vai fazer a conversão aqui e entregar para o roteador, como se aquela informação tivesse sido entregue diretamente pelo outro roteador. Tá? Aqui pode acontecer, por exemplo, tunelamento, que eu expliquei agora há pouco para vocês, considerando VPN. Mas aqui é transparente isso para nós. A gente não está preocupado com como é que a coisa acontece aqui. O que eu quero que vocês entendam é que, se eu pegar um cabo serial, e ligar uma ponta do cabo nesse roteador, e pegar a outra ponta do cabo e ligar nesse outro roteador, eu teria uma comunicação ponto a ponto. Quando esses roteadores estão muito distantes, de maneira que um único cabo não conseguiria fazer isso, eu vou usar uma estrutura intermediária, mas essa estrutura intermediária ela vai ser transparente. Para os roteadores, é como se o cabo que está conectado aqui se ligasse diretamente ao outro. E é isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês levem aí mentalmente para as discussões que vêm à frente. Então, observe que eu tenho aqui no diagrama, na figura, a representação de uma empresa que tem um escritório em Nova York e tem outro em Londres. E os dois roteadores se conectam, se comunicam, como se fossem ligados diretamente no outro, né? Sem ter a necessidade de conhecer a estrutura que está por trás aqui dessa rede de provedor de serviço. Como eu falei, apesar de não ser a melhor solução de comunicação de dados, a banda serial é utilizada por essa questão que eu falei de impossibilidade da comunicação paralela para distâncias muito grandes. Tá? E aqui nessa tabela, que eu também não vou entrar em detalhes nas tecnologias, não é o objetivo da disciplina, já que vocês entendam o seguinte: existem várias tecnologias de comunicação serial, cada uma delas apresenta uma capacidade em taxa de bits diferente, mostrados aqui. Então, se, por exemplo, for utilizado, né, uma linha do tipo 56, quer dizer que é 56 kilobits por segundo. Isso é típico dos modems convencionais da internet de escada, lá de 1900 bolinha. Eu tenho aqui um tipo de linha 64, também 64 kbits, e aí tem alguns nomes aqui diferentes, né? Então, T1, né, é 1.44. Na verdade, esse T1 é uma junção aqui desses tipos de linha base aqui. Tá? Então, o T1, cadê? Aqui, ó, o T1 é uma ligação de 24 DS0. O DS0 é o CD4K. Então, isso daqui é chamado de DS0. E aí, quando eu quero oferecer um serviço
de uma maior largura de banda, por exemplo, da linha T1, na verdade, a linha T1 é uma junção de 24 DS zeros. Tá? 24 desse daqui. E eu teria 1,44 megabits por segundo. O E1, 2048, e por aí vai. Então, você vê que a gente consegue chegar, aqui por essa tabela, até uma taxa de quase 40 gigabits por segundo. Tá? É o máximo que a gente consegue nessa tabela aqui. Vamos lá. Independentemente qual seja a WAN utilizada, de qual seja o provedor contratado, de qual seja o link aqui contratado, a velocidade de link, tá? É importante que vocês tenham em mente o seguinte, vou voltar lá naquele negocinho lá. Importante que vocês se lembrem o seguinte, quando um processo de comunicação ocorre, pense na internet. Então, essas 3 camadas aqui, aplicação, transporte e rede, vão ser sempre utilizadas. Né? É modelo padrão da internet. O pacote, que é o último elemento aqui, ele vai ser, então, entregue aqui a essa última camada, e essa camada aqui, a camada de host à rede, ela é dependente, ela depende da tecnologia básica de comunicação. Então, se, por exemplo, aqui eu tenho uma rede Ethernet, então o pacote IP vai ser encapsulado num quadro Ethernet. Se aqui eu tiver uma rede Wi-Fi, então o pacote IP vai ser encapsulado em um frame Wi-Fi, 802.11. Se aqui eu tiver, sei lá, uma rede ATM, que eu expliquei na semana passada, o pacote vai ser encapsulado dentro das células ATM. Ou seja, até a camada de rede é tudo padrão. Na camada mais baixa, isso vai depender da infraestrutura básica. Então, o que acontece? Esse pacote ele vai ser colocado dentro de um frame que depende do protocolo que eu estou utilizando aqui. E esse protocolo está intimamente relacionado com a infraestrutura básica. Então, se eu estou numa rede local, eu poderia, por exemplo, usar um quadro Ethernet. Mas aqui, eu estou falando de uma rede WAN. Então, o protocolo de encapsulamento de rede WAN é diferente de um protocolo de encapsulamento de rede local. Então, é importante vocês se lembrarem, a partir de agora, que eu vou pegar o meu pacote e eu não vou colocar dentro de um quadro Ethernet que tem um MAC address de origem e um MAC address de destino. Porque isso não é rede local. Isso é uma rede WAN. E aí eu vou usar de outros protocolos para poder fazer esse encapsulamento, considerando a característica da rede WAN que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, uma rede PPP, uma rede ponto a ponto, ela é simples quando comparada com uma rede local. Uma rede local internet. Por quê? Numa rede local internet, eu tenho lá um switch, onde eu tenho vários dispositivos conectados, e quando eu mando um pacote para esse switch, eu tenho que dizer para qual é o meu destinatário. Tem que informar o endereço MAC de destino. Aqui, se eu olhar para essa topologia, quando o roteador pega o pacote e vai encapsular dentro de qualquer protocolo de conexão ponto a ponto, ele não tem essa preocupação de dizer qual é o endereço do elemento que está na outra ponta. Por quê? Porque só tem uma conexão aqui, só tem um elemento aqui. Então, não precisa informar para quem que é o pacote. Se eu colocar o pacote nessa linha, ele vai caminhar, vai viajar por aqui e vai chegar aqui. Sempre para o mesmo destino. Então, não tem essa preocupação. Mas existem outras preocupações que não acontecem em rede local. Tá? Então, nessa sessão, são apresentados 3 tipos de protocolo. O HDLC é um protocolo que ele foi criado para ser... Ele foi criado pela ISO, para ser público, né? Mas
ele sofreu uma adaptação, que eu vou mostrar já já, pela Cisco, e hoje ele é muito utilizado quando a gente está conectando dois dispositivos Cisco. Então, se eu tenho um roteador Cisco de um lado e um roteador Cisco do outro, aí eu posso usar o HDLC para fazer o encapsulamento aqui. A Cisco, pelo que eu saiba, ela liberou esse protocolo, então outros fabricantes podem usar, mas não há garantia de que eles façam uso. Então, por isso que a gente vai falar mais sobre o PPP, porque o PPP realmente é um protocolo de padrão aberto e que muitos fabricantes utilizam e que tem a mesma finalidade aqui do HDLC. Inclusive, ele utiliza, né, o HDLC como protocolo de encapsulamento básico. Interessante isso. Tá? E o PPP, ele tem uma diferença interessante, que ele possui mecanismo de segurança. Então, por exemplo, com o PPP, eu consigo criar aqui um mecanismo de configuração que, para um roteador se conectar ao outro, olha, eu estou falando de rede remota. Então, esses aspectos são importantes. Para um roteador se conectar ao outro, ele tem que saber, ele tem que informar uma senha de conexão, né, que vai ser autenticada por esse roteador, e vice-versa. Então, quer dizer, com o PPP, eu consigo estabelecer um nível de segurança de maneira que ninguém vai conseguir aqui se conectar nessa estrutura tentando se fazer passar por um roteador fake, a menos que ele saiba a senha, né? Então, se ele souber a senha, ele se conecta. Mas se eu trocar esse cara aqui e botar um outro roteador no lugar e tentar me conectar a esse daqui, se houver a implementação de mecanismo de segurança, não sabendo a senha, esse cara vai rejeitar a minha conexão. Tá? Então, tem esse aspecto que é interessante do PPP, que o DLC não possui. Tem outro tipo também mais antigo, né, o Sleep, isso já se tornou obsoleto. Tem também o X25, e dele, né, houve uma evolução para o Frame Relay. Tá? E tem o ATM. O ATM ainda eu vejo muito pouco documento falando da utilização do ATM. Então, fala-se muito realmente do PPP. O ATM, naquilo que eu tenho visto falar do ATM, é em links de altíssima velocidade e usando fibra óptica. Tá? O encapsulamento HDLC, como eu falei, ele foi criado de forma padronizada pela ISO, e depois a Cisco mexeu um pouquinho. Mexeu por quê? Porque na estrutura original da ISO, não havia possibilidade de comunicação multiprotocolo. Então, quer dizer, pensa bem, lembrem-se desse processo de encapsulamento. Eu estou pegando um pacote e vou colocar dentro de um quadro de camada 2. Tá? No caso nosso aqui, a camada 2 é a rede WAN. Então, eu pegaria o meu pacote e colocaria aqui. Só que na estrutura original, não tem nenhum cabeçalho que diz qual que é a característica desse pacote. Então, na hora que um equipamento recebesse esse quadro HDLC, ele não teria nenhum tipo de campo que informasse que tipo de informação, que tipo de dados está sendo transportado aqui. O que está sendo transportado aqui é o pacote IP? Ou é alguma outra coisa? É o IPv4? É o IPv6? Não tem nada aqui que me permita saber disso. O que a Cisco fez? Mexeu nisso aqui. Colocou um campo a mais, exatamente para que seja permitido, para que seja possível informar qual foi o protocolo que criou o conteúdo que está sendo transportado aqui na área de dados. Então, é o protocolo IPv4? Ele vai informar isso aqui. É IPv6 ou é algum outro protocolo? Tá? Então, a Cisco mexeu nisso. Os equipamentos da Cisco, então, permitem esse tipo de... permite o uso desse tipo de protocolo de encapsulamento. E a Cisco, como eu falei, ela liberou essa especificação para outros fabricantes, porém, cabe ao fabricante decidir usar ou não esse padrão. No caso dos roteadores da Cisco, se você quiser utilizar esse encapsulamento, é simplesmente você fazer isso aqui. Ó.
entra na configuração da interface, do mesmo jeito que a gente fez aí para fazer outros tipos de configuração, como, por exemplo, colocar o endereço IP, e executa o comando encapsulation HDLC, somente isso. Tá? Aí você faz isso nas duas pontas, nos roteadores que estão nas extremidades do link ponto a ponto, e pronto. Seus roteadores estão prontos para poder se comunicar aí de forma remota. Tá? Se você quiser saber qual é o tipo de encapsulamento que está sendo usado por um roteador da Cisco, você dá o comando lá, show interface serial, aí você põe o número da interface serial e vai aparecer aqui, ó, qual é o encapsulamento utilizado. Bom, mas o que eu quero falar com vocês é sobre isso aqui. PPP. Tá? Então, o PPP engraçado que eles não estão colocando aqui a sigla, né? O PPP é um acrônimo de Point-to-Point Protocol. Não tem aqui o que significa o acrônimo. Ah, mas é Point-to-Point Protocol. Depois vocês colocam aí no Google, senão vocês vão ver. Ou seja, é um protocolo de comunicação ponto a ponto. Ele é usado para essa finalidade aqui. Tá? Lembrando que simbolicamente a gente usa esses elementos aqui para mostrar que esse roteador está conectado a esse, porém, entre os dois pode haver uma tecnologia, né, pode haver um provedor de serviços que vai fazer esse tipo de comunicação, mas daí isso é transparente. Transparente. Para os dois roteadores, é como se eles estivessem conectados diretamente um no outro. Tá? O protocolo PPP, ele, na verdade, ele é mais do que um protocolo, ele tem uma arquitetura por trás dele. Então, ele tem o encapsulamento, propriamente dito, e ele usa aqui uma estrutura equivalente ao HDLC, e ele usa dois protocolos de apoio para as suas finalidades. É um protocolo de controle do link lógico, do link físico, e um protocolo de controle da rede, ou seja, dos protocolos de rede que estarão sendo transportados dentro do PPP, dentro da estrutura do PPP. Tá? Vai ficar mais fácil entender isso já quando eu mostrar a figura. Eu posso definir aqui, com o PPP, fazer o gerenciamento da qualidade do link. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, eu só desejo que haja comunicação nesse link se ele tiver, por exemplo, com, sei lá, 80% de qualidade. Caso não esteja acontecendo isso, eu quero que a conexão seja encerrada entre os dois roteadores. Eu posso definir isso por meio do PPP. Ele faz a desconexão do link entre os dois roteadores. Autenticação, já falei, isso pode ser feito. E aqui, ó, a figura que eu estava falando. Então, o PPP, ele entra aqui, camada 2, assim como o protocolo Ethernet, por exemplo. Então, aqui embaixo eu tenho a camada física, então aqui os meios físicos, quaisquer que forem os meios físicos, não importa para a gente. E aqui eu tenho o protocolo PPP, que ele tem uma parte dele que vai cuidar aqui da camada de enlace, e uma outra parte que vai cuidar da camada de rede. Então, eu tenho lá protocolo IPv4, protocolo IPv6, etc. O PPP vai ter lá um protocolo de controle de rede para cuidar de cada um desses protocolos de maneira separada. Então, a implementação do PPP, ela tem lá, por exemplo, um NCP chamado IPCP, ou seja, é um protocolo de controle da comunicação IPv4. E ele tem o IPv6-CP, que é o protocolo de controle da comunicação IPv6. Na verdade, o que ele vai fazer aqui é essa ponte entre a pilha TCP/IP que está aqui em cima, camada de transporte, camada de aplicação, transporte e rede, com a rede física, né, fazendo aqui o trabalho de gerenciar esse processo de comunicação dos protocolos da internet com o meio físico, propriamente dito. Tá?
Na parte do LCP, o que ele vai fazer? Quais são as funções aqui, nessa parte aqui? Então, tratamento de limites variáveis de tamanho de pacote, detecção de erros comuns na configuração, encerramento do link quando for necessário, e determinação de quando o link está funcionando corretamente e quando está falhando. Então, isso aqui são funções, são tarefas aqui desse protocolo de controle de link. Eu vou detalhar já para vocês também, no fluxo. E do NCP, como eu falei agora há pouco, basicamente ele fazer a ponte aí entre os protocolos de camada superior, de camada de rede. Tá? Um quadro PPP, observe que eu estou usando a palavra quadro, como eu falava para quadro Ethernet, como eu falava para quadro Wi-Fi. Então, eu tenho um quadro PPP. Então, o meu pacote IP, por exemplo, vai ser colocado aqui, nessa área de dados do meu quadro. Observe que a estrutura dele, do PPP, é equivalente ao HDLC que a Cisco adaptou. Né? Ela tem um campo protocolo aqui. É a mesma finalidade. Então, permitir que o dispositivo que vai receber essa estrutura saiba qual foi o protocolo usado, protocolo de nível de rede, usado para criar os dados que estão sendo transportados aqui dentro. Além disso, ele tem um campo flag nas duas extremidades do quadro, e esse flag, ele serve exatamente para delimitar o quadro, para dizer onde começa e onde termina o quadro. Se vocês se lembrarem que um link serial, ele transmite um bit atrás do outro, é um trenzinho, então é preciso que haja, supondo que eu tenha vários quadros PPP sendo transmitidos em sequência, um bit de cada vez, eu preciso que haja um mecanismo para que o receptor desse quadro saiba onde está começando um quadro e aonde está terminando. Porque ele sabe que a partir daquele ponto de término, se estiver chegando mais bits, quer dizer que são bits já de outro quadro. Ele tem que saber disso. Eu tenho aqui um campo endereço, que ele tem sempre o mesmo valor. É o broadcast padrão, já que é um PPP, né? Eu tenho sempre um único elemento do outro lado da linha. Esse campo de controle também é uma sequência fixa. Tá? O campo protocolo eu acabei de explicar. O campo de dados é onde estão os meus dados, então ele pode ter de 0 ou mais bytes. E esse campo que é FCS, né, é Frame Check Sequence, né, é para poder fazer a verificação de integridade do pacote. Ou seja, é o checksum. Quando o quadro ele é produzido lá na origem, então é feito um cálculo matemático com os bits que compõem esse quadro, e o valor desse cálculo matemático é colocado dentro desse campo aqui. Ó. E aí eu transmito esse quadro para o outro lado. Quando isso aqui chega do outro lado, esse cálculo matemático que foi feito na origem vai ser refeito pelo receptor. Espera-se que o valor calculado seja igual ao valor que foi informado aqui. Se isso acontecer, assume-se que o quadro está íntegro, ou seja, não houve nenhuma mudança de valores dos bits durante o trânsito. E aí o quadro é aceito, ele vai ser desencapsulado, vou pegar os dados daqui e vou trabalhar com o quadro. Caso haja divergência entre o valor calculado e o valor que foi informado nesse campo, o quadro ele vai ser descartado, se não houver essa correspondência. Considera-se que houve um problema de integridade e, portanto, eu não posso confiar nas informações que estão ali dentro. Então, para isso que serve esse campo aqui. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Cadê vocês? Estou aqui, tranquilo. Está acompanhando aí? Estou acompanhando remoto, mas estou. Beleza. Bom, então, quando eu vou trabalhar com o PPP, tem 3 fases que vai acontecer. Isso, pessoal, vai acontecer entre os roteadores, tá? A gente, como usuário final, muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, exceto quando uma das fases falham, que aí a gente vai ver que não tem comunicação. Então, a primeira coisa
estabelecimento de link. Tem um link físico, mas ainda é necessário fazer um link lógico, uma sessão PPP. Então, há uma troca de pacotes aí entre os roteadores, né, de datagrama, para estabelecer esse link, né, para que os dois roteadores entrem em acordo para saber quais são as diretrizes de comunicação que vai ser usada nesse link aqui. Feito o estabelecimento de link, entra-se numa fase 2, que é opcional, que é o sentido de ficar testando, verificar se a qualidade desse link é suficiente para ativar os protocolos de camada de rede. Os protocolos de camada de rede são aqueles NCP que eu falei agora há pouco. Existe um NCP para cada protocolo que a gente possa vir a utilizar com o nosso PPP. Então, se for IPv4, vai ser um NCP, se for IPv6, vai ser um outro NCP, e assim por diante. Então, aqui é feito um teste para verificar se é possível ativar esses NCP. Isso aqui é opcional. Depois que essa negociação foi feita, então, conclui-se a fase de determinação de qualidade do link e o NCP apropriado vai ser separado, né, para cuidar da comunicação para mim. Então, se eu sei que entre esses roteadores vai ser feito, por exemplo, roteamento IPv4, então vai ser usado o NCP específico para o IPv4, para poder trabalhar aqui, né, para poder ser usado pelo PPP. Aqui a operação do LCP com um pouco mais de detalhe. Então, vamos lá. Primeira fase, o estabelecimento do link. Como é que é feito isso? Algum dos dois roteadores, algum deles tem que tomar iniciativa. Então, o que tomou a iniciativa vai enviar um pacote chamado configure request para o outro. Ele está pedindo para se conectar, basicamente é isso. Tá? Esse outro vai analisar o pedido e vai mandar uma resposta, que pode ser um configure ACK, no sentido de que ele concorda com a conexão, ou pode ser um configure NAK, ou configure reject. No caso desses dois aqui, ele estaria, de maneira diferente, recusando a conexão. Aliás, por motivos diferentes, recusando a conexão. Então, o que se espera em uma sessão PPP bem-sucedida é que o roteador que vai iniciar o processo de comunicação envie um configure request e o outro roteador devolva um configure ACK. Se isso acontecer, eu tenho o meu link estabelecido, meu link lógico. O link físico já está lá. Tá? Eu preciso estabelecer uma sessão lógica. A partir daí, eu entro no processo de configuração do NCP, que é agora saber qual é o protocolo de controle de rede adequado para o meu cenário, dependendo do protocolo de camada de rede que eu estou utilizando. Na etapa 2, os quadros de manutenção de link são utilizados. Então, quer dizer, o link já foi estabelecido. Nesse momento aqui, eu tenho já a troca de dados. Ou seja, eu já configurei o meu protocolo de controle de rede. Então, por exemplo, estou usando o IPv4 aqui, e aí está acontecendo a comunicação. Os pacotes de IPv4 estão indo de um roteador para o outro. Tá? Usando o protocolo de roteamento estático, usando o roteamento estático, usando o roteamento dinâmico, não importa. Tem a troca aqui dos dados. Em paralelo com isso aqui, pode estar acontecendo a manutenção do link. Ou seja, o LCP pode estar permanentemente monitorando para verificar se o link está legal. Né? Então, ele pode, por exemplo, mandar pacotes echo request para verificar se o outro lado está respondendo com echo reply, e aí medir, por exemplo, o tempo entre o envio do request e o recebimento do reply. Tá? E aí, baseado nisso, ele pode, por exemplo, decidir em encerrar a conexão. Se, por exemplo, se tiver estabelecido aí qualidade do link, e ele perceber que essa qualidade está abaixo de um patamar que foi configurado, ele pode encerrar a conexão. Tá? Então, durante esse tempo aqui, durante esse momento aqui que os dados estão sendo trocados, sob a gerência do NCP,
O LCP pode também estar fazendo a manutenção aí do link, observando como é que estão os parâmetros de qualidade. E quando não há mais nada para ser trocado, pode-se, então, encerrar a conexão através do envio de pacotes, né, específicos para isso. Então, o Terminate Request, para poder dizer que, olha, vamos encerrar a conexão, e o Terminate ACK no sentido de aceitar esse término. Não tem aqui possibilidade de não aceitar. O que eu falei agora há pouco vai ocorrer em qualquer sessão PVP. Então, estabelecimento do link, a manutenção do link enquanto os dados estão sendo enviados de um lado para o outro, e o término, né, o término do link. Lembrando que esse término pode acontecer a qualquer momento, se houver algum tipo de determinação aqui de nível mínimo de qualidade. Ou se houver algum tipo de problema, né, em uma das partes. A sessão ela vai ser terminada. Opcionalmente, eu posso configurar o PVP para fazer autenticação, como eu falei agora há pouco. Então, se eu ativar esse recurso, um roteador só vai se conectar via PVP a outro roteador se o mecanismo de autenticação for realizado com sucesso. E eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, mas eu quero que vocês entendam aqui o seguinte. Quando a gente está falando de conexão PPP, se não houver essa conexão, vou voltar aqui, ó. Se isso aqui não acontecer, esse processo de estabelecimento de conexão, não adianta eu configurar o meu protocolo de roteamento dinâmico, STF, EIGRP, enfim, não adianta. Não vai funcionar, por quê? É como se não houvesse conectividade física entre os roteadores. Então, eu preciso de fazer isso daqui, eu preciso garantir que isso aqui vai funcionar, vai acontecer, para que todo o resto da comunicação remota, que eu já expliquei para vocês, possa ocorrer. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho autenticação, e está tudo bonitinho do ponto de vista físico, mas a autenticação falhou, não vai ter comunicação entre os dois roteadores. De nada, de nenhum protocolo. Então, isso é um processo importante para garantir a segurança na comunicação. Outra coisa que pode ser utilizada é a compactação. Lembrando que eu estou falando de um link onde a largura de banda não é das melhores, então compactar os bits se torna uma estratégia interessante. Tá? Então, existem aí técnicas que, por exemplo, compactam o cabeçalho dos endereços IPv4, TCP, etc., para 3 bytes, quando o normal são 20 bytes para o IP e mais 20 bytes para o TCP. Então, compactar isso para 3 bytes é uma economia aí de uso aqui do link. E uma outra coisa que pode ser feita, opcionalmente, é a criação de multilink. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 roteadores que tenham 2 ou mais interfaces seriais, eu posso criar uma conexão serial entre essas 2 interfaces e transformar isso no multilink, ou seja, é como se fosse uma conexão única, mas que usam 2 portas distintas e 2 links distintos. Tá? Com isso daqui eu posso aumentar a largura de banda e posso fazer o balanceamento de carga, que é uma coisa interessante. Além de redundância, tá? Bom, depois que eu estabeleci uma conexão LCP e fiz aí eu entro, né, na verdade, no processo da configuração do NCP, que é o protocolo de controle da rede. Então, aqui, por exemplo, eu vou fazer um RCP, um request IPCP. Então, aqui é o seguinte, o roteador de origem, ele vai dizer para o outro que tipo de protocolo de controle de rede ele vai usar. Então, se você está trabalhando com o PV4, ele vai solicitar uma requisição de configuração para esse tipo de controlador de rede, tá? Para IPv4. Se for para o IPv6, seria o IPv6-CP. Então, ele mandaria um request de IPv6-CP. E aí o outro roteador vai dizer se concorda ou não com aquela solicitação de conexão. Se eles entrarem no acordo, aí, no caso aqui, né, o IPCP
ele permite apenas troca de dados IPv4. Se eu quiser fazer uma configuração para IPv6, eu usaria um outro protocolo de controle de rede, né? Que seria IPv6. Teria que ter um mecanismo de troca aqui, de comunicação aqui, de negociação, para poder permitir a comunicação IPv6. E aí é a mesma ideia. Depois que o tráfego de pacotes, daquele protocolo que eu combinei entre os roteadores, terminar, eu finalizo essa sessão aqui, MCP, e se não tiver mais nada, eu finalizo também o LCP. E aí o link ele é finalizado. Esse diagrama aqui depois eu quero que vocês façam para poder entender o fluxo, né, dessas etapas aqui. Dentro das opções, como eu falei, eu tenho o processo de autenticação, de compactação, detecção de erro, retorno de chamada e multilink. Vamos ver um pouquinho disso aqui nas configurações. Tá? É mais fácil da gente brincar. Então, primeiro, eu tenho uma conexão serial e eu quero utilizar o protocolo PPP para fazer o gerenciamento disso para mim. Então, eu tenho que fazer um encapsulamento. Então, a exemplo do que eu mostrei para o HDLC, eu uso um comando na interface que eu estou usando para fazer a conexão serial, só que agora usando o protocolo PPP. Então, eu coloco lá encapsulei PPP, estou dizendo que aqui vai ser usado o protocolo PPP. Beleza. E aí o PPP vai cuidar para mim daquilo que é o básico, né? O LCP, né, o protocolo de controle de link, vai cuidar da conexão aqui, do estabelecimento da conexão, da manutenção da conexão, até o encerramento, quando for necessário. Para fazer compactação, que é uma opção, eu uso esse comando aqui, ó, Compress Predictor. Poderia ser também o Compress Stack, né? São duas formas diferentes de fazer compactação de tráfego. Tá? Importante que dos dois lados eu determine que seja usado o mesmo tipo a mesma técnica de compactação. Se eu quiser que haja um monitoramento contínuo do link, eu tenho que lançar a mão desse comando aqui, o PPP Quality, e aí eu defino uma porcentagem. Então, quer dizer, o PPP vai estabelecer a conexão entre os dois roteadores e ele vai manter essa conexão desde que o índice de qualidade do link seja de no mínimo 80%. Caso não seja, ele faz a desconexão automática, o link para de funcionar. Isso é uma possibilidade, né? Não é obrigatório isso daqui. Se eu quiser criar um multilink, então, basicamente é isso aqui, ó. Eu crio uma interface multilink, essa interface que não existe, então eu entro lá nas configurações do meu roteador e dou o comando lá, né? Interface multilink, por exemplo, 1. Configuro o endereço IP para ela, pode ser IPv4 e IPv6, e eu digo que essa interface é uma interface multilink, né? Usando o comando PPP multilink. E aí eu digo que essa interface, ela vamos dizer assim, ela pertence ou ela é a interface do grupo 1. Então, todas as interfaces físicas do meu roteador que eu quiser que faça parte desse multilink, eu tenho que dizer que eles pertencem ao grupo 1. Então, olha só, eu vou lá nas duas interfaces físicas, interfaces seriais, eu não coloco IP nessas interfaces, porque eu vou usar o endereço IP comum aqui da interface multilink. Eu digo que essas interfaces estarão usando o encapsulamento PPP. Observe que aqui eu não preciso fazer isso, porque já é natural, isso é típico do PPP. E isso aqui é uma interface lógica, ela não existe fisicamente. E vou dizer, então, que essa interface vai usar a opção multilink e que ela pertence ao grupo 1, assim como a de baixo. Então, quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que tanto a interface serial 010 quanto a interface serial 011, elas, na verdade, vão ser trabalhadas pelo roteador, tanto o R3 quanto o R4, como se fosse uma interface única, que tem um único endereço IP. E aí o próprio protocolo PPP vai se encarregar de fazer aqui o balanceamento de carga, mandar alguma coisa
pela serial 00010 e mandar outras coisas para a interface serial 01. A mesma coisa o R4 vai fazer, vai realizar usando o PPP do outro lado. Tá? Se eu quiser fazer a verificação da configuração do PPP, eu uso o comando o mesmo comando que eu usei para o HDLC, que é o Show Interface Serial. E aí, por exemplo, eu verifico o encapsulamento aqui é o PPP e não o HDLC. Verifico também quais são as sessões de controle de rede, NCPs, que estão abertos. Então, no caso aqui está o IPCP, que é para o IPv4, e o IPv6P e o IPv6CP, que é para o IPv6. E tem outros aqui, abertos. Tá? Então, eu sei que com essas configurações aqui, o meu roteador consegue fazer roteamento IPv4 e IPv6 pelas suas interfaces seriais, sem problema algum. Aqui eu posso verificar a configuração multilink do meu roteador, caso exista, tá? Então, eu sei que existe um multilink de número 1, eu sei que localmente esse multilink está no roteador 3, que é esse daqui, e remotamente está conectado no roteador 4. Aparece o nome aqui do outro roteador que está ajudando na gerência desse multilink. E aqui os membros, as interfaces físicas que fazem parte desse multilink aqui. Para configurar o protocolo de autenticação, eu tenho duas alternativas. Mas antes de falar sobre elas, eu quero saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? Eu estou tranquilo. Tá indo. Tranquilo? Tô entendendo, sim. Tá. Eu me empolguei aqui, agora que eu estou vendo que são 10h30 já. Então, esse é um assunto que vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a aula aqui, e na próxima aula nós vamos falar sobre esse mecanismo de autenticação, a configuração desses protocolos aqui, e aí nós faremos um packet tracer aí para poder exercitar um pouco aí a configuração do PPP. Tá bom? Tranquilo. Professor, você vai colocar como parte 1 ou parte 2, alguma coisa assim desse tipo? Como eu peguei a aula meia na metade, mais ou menos, aí eu queria revisar depois. Na verdade, o Israel, semana passada nós começamos falando sobre as tecnologias WAN, e eu fui até um certo ponto e finalizei hoje. Né? Tá. E aí eu finalizei o capítulo 1 hoje, inclusive eu vou já soltar o exame desse capítulo para vocês, e já comecei o capítulo 2, que fala especificamente do PPP. Tá? Então, assim, estou parando aqui, na próxima aula a gente continua, e eu finalizo o capítulo 2 na próxima aula. Entendi. Tranquilo. Tá? Então, esse conjunto de 3 aulas, nós estaremos aí abordando os assuntos dos capítulos 1 e 2 aí, do módulo 4. Tá? Tranquilo. Já, inclusive, assim, já fiquem alertas que eu vou inscrevê-los nesse módulo 4. Vocês estão inscritos no módulo 2 e no módulo 3. Agora eu vou inscrever vocês no novo módulo para vocês acompanharem aí esses assuntos que eu apresentei para vocês nas 2 últimas aulas, tá bom? Tranquilo. Bom, pessoal, então é isso. Se não tiver nenhuma pergunta mais, eu vou encerrar por aqui a gravação. Uma boa noite e um bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela aula. De nada. Boa noite.